Deu tempo, Rafa, de arrumar? Deu tempo? Deu tempo de arrumar. Quem que falta? Falta eu, o Negão, o André não vem mesmo. Né? Certo, Juliana? Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, vereadora, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara nessa tarde, início de noite do dia 6 de junho, pessoal que nos acompanha em casa. Nós vamos dar início à 15ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa, terceiro período da 15ª legislatura, dia 6 de junho de 2022, segunda-feira, 18 horas. Antes de mais nada, vamos nos colocar em pé para a oração do Pai Nosso. Muito bem, senhores vereadores, nós temos a nossa tribuna livre. Os senhores têm 3 minutos para fazer uso da palavra. Damos a continuidade? Vamos então para nosso pequeno expediente, com a leitura e votação da ata da 14ª reunião ordinária do dia 30/5/2022. Ata da 14ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 30 de maio de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago. Deu-se início à sessão, como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Creplive, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelves da Silva e Sandra Helena Andreata. Aberta a tribuna livre, faz uso da palavra os senhores vereadores Edson Santos Paula, Sandra Helena Andreata e Sandra Helena Andreata. Cadê? Edson Santos Paula, Caio Augusto Santos, Sandra Helena Andreata, Lucinelves da Silva e André Luiz Barça da Silva. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplauso de autoria da vereadora Lucinelves da Silva, a Rede de Proteção e Prevenção às Violências pela campanha Faça Bonito. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplauso de autoria do vereador Sandra Helena Andreata ao senhor Ricardo Rodrigues. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplauso de autoria do vereador Sandra Helena Andreata ao senhor Enéas Ribeiro de Souza Lima Correia. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplauso de autoria do vereador Edson Santos Paula ao senhor Pedro Borba Cordeiro. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplausos de autoria do vereador Edson Santos Paula ao senhor Lorival de Lara Rodrigues. O presidente solicita a leitura e votação da ata da 13ª reunião ordinária, realizada no dia 23 de maio de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura e votação da ata da 11ª reunião extraordinária, realizada no dia 24 de maio de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura e votação da ata da 12ª reunião extraordinária, realizada no dia 24 de maio de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação do veto total proposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 14/2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado o veto por 4 votos a favor, 3 votos contrários e 2 votos
faltantes, por erro no sistema de votação eletrônico. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 19 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 71.058,66 ao orçamento geral do corrente exercício e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 20 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o selo de qualidade do turismo no município de Quatro Barras, da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 22 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça, que concede o título de servidor público padrão a Rita de Cássia Soncella, servidora pública municipal nativa, com o cargo de auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 23 de 2022, de autoria da vereadora Lucinelva da Silva, que declara de utilidade pública o Instituto Caminho Madiame Graciosa, no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná e da outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 02 de 2022, de autoria da mesa diretiva, que adiciona o parágrafo 3º do artigo 1º da resolução 01 de 2016, que institui o auxílio alimentação aos servidores municipais do Poder Legislativo do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de resolução número 3, 2022, de autoria da mesa diretiva, para apresentação de emenda, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Quatro Barras, PR, revoga a resolução 01 de 91 e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre retirada da pauta devido ao projeto. O presidente solicita a leitura da indicação número 45, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Emanado havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio são arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado, vereador. Nesse momento, então, colocamos a ata em votação. A ata aprovada com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Gostaria que, antes de irmos para a matéria da nossa ordem do dia, justificar a ausência do vereador André Luiz Bárcia da Silva, que não pôde, por motivos já vão ser justificados aqui na ata, não pôde comparecer a essa sessão. Matéria da ordem do dia, nós temos a leitura, a discussão e votação do veto total proposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 14 de 2022, veto que votamos na semana passada, por um erro aqui digital, voltamos essa situação para a pauta para ser feita a votação novamente. Vimos por meio desse. Juliana, por gentileza, se puder aumentar um pouquinho minha voz, que está complicado hoje. Vimos por meio deste, nos termos do inciso 2º do artigo 54, inciso 7º do artigo 67, da Lei Orgânica do Município de Quatro Barras, opor veto total ao projeto de lei número 14 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça, que possui a seguinte ementa: estabelece normas para execução de música ao vivo em bares, lanchonetes e similares, no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e da outras providências. Só lembrando aqui, mais uma vez, senhores vereadores, quando votamos sim, estamos mantendo o veto do Executivo Municipal, e quando votamos não, estamos votando para derrubar este veto, certo? Então vamos fazer essa votação
pelo painel, mais uma vez. E, caso não dê certo, Não, faremos a votação pelo cartão. Não vai colocar em discussão o veto, senhor presidente? Desculpa, Helena, é verdade. O veto em discussão. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, público que nos assiste em casa. Eu, até em respeito ao vereador que fez a proposição, no início da sessão ele falando, até fiz a brincadeira que está pedindo voto aí, em defesa de derrubar o veto, e até não entendi por que esse projeto estava novamente em votação, se a gente já tinha votado ele na sessão passada. Não sei que previsão tem para ele voltar, senhor presidente, mas como já está em votação aqui, eu queria só esclarecer assim, eu fui uma das pessoas que, sei que o voto é secreto, mas votei a favor do projeto, quando o Rato propôs lá, sugeri até a modificação, a exclusão de um dos artigos, né? Mas em leitura da justificativa, do motivo do veto, é claro observar aqui que essa proposição, essa lei, ela bate de frente com já leis propostas e aprovadas. Uma delas é o Código de Postura do município, né? Então, ela contraria horário, ela contraria uma série de coisas do Código de Postura. Então, fica estranho um Código de Postura já aprovado, lá dizendo que a distância das escolas lá seria 200 metros e um novo projeto de lei dizendo que é 100, que fica expressamente proibido perturbar o sossego após as 22 horas, e esse projeto dizendo que pode ir até as 23, ou então, depende do dia da semana, até 0 horas. Então, todos esses questionamentos contrariam as leis já existentes no município. Por isso que ficou ruim, até esquisito, né? Outra divergência que ele coloca aqui é com relação às infrações previstas. Cada uma das leis impõe uma infração diferente, o Código de Postura um valor diferente, dentro do seu artigo 148, essa lei 14 aí colocando o outro, então, qual seguir? A qual vai valer? Vale a maior, que é o Código de Postura nosso, né? Então, talvez valeria uma revisão para frente desse. Então, por isso que até fui a favor do veto lá. Só para justificar aí. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, secretário aí, boa noite a todos. Então, quando o projeto veio para votação aqui, ele passou por comissões, passou pelo parecer jurídico, por isso veio para votação. E todos os pareceres eram favoráveis. E como a gente coloca aqui no plenário para votação, fica a questão de cada um votar a favor ou contra. É para isso que a gente está aqui. E eu defendo o projeto. Quem é contra, vota contra. Mais alguém? Podemos votar? Veto em votação. Sete votos. Nós temos 5 votos não, ou seja, derrubando o veto, e 2 votos a favor. Correto? Então, veto derrubado. Não se mantém o veto do Executivo Municipal, por 5 votos a 2. Leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 20 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Institui o selo de qualidade do turismo no município de Quatro Barras e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 21 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e dá outras providências. Projeto em discussão. Senhor presidente, só para defender o projeto aqui também, esse projeto é o projeto que vai dar a possibilidade da Prefeitura fazer
É parceria público-privada, é onde prevê com a empresa privada invista no município. Então, peço a consideração de todos e a aprovação do projeto. Bem colocado, vereador. Eu acredito que inclusive faz parte do projeto da cidade inteligente, né, Rato? Que é uma coisa que vai ser inovadora para o nosso município. Então, isso aqui é uma situação que vale muito a pena a gente tá votando positivamente. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula do projeto de lei número 23 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 18 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Dispõe sobre a denominação de logradouro público no âmbito do município de Quatro Barras e dá outras providências. Fica denominado Egildo Bertinardi, a rua que se dá início na rua Pedro Câmbio Cortiano, com final do muro Irriga Brasil, latitude e longitude descritas, com final a rua latitudes e longitudes descritas também. Egildo Bertinardi, filho de José Bertinardi e Ângela Bertinardi, nascido em Piraquara, em 20 de novembro de 1918, mudou-se para Quatro Barras ainda jovem e residia na rua Pedro Câmbio Cortiano, 485, bairro Jardim São Pedro. Era casado com a senhora Juvita Cordeiro Bertinardi. O casal tinha 2 filhos. O casal não tinha filhos devido a problemas de saúde de Juvita. Então adotaram a pequena Rosi Mari Cordeiro, de 10 anos. Egildo embarcou para a Itália no 5º escalão, na qualidade de soldado da 1ª companhia do 15º Batalhão. Na Itália exerceu a função de taifeiro. Foi condecorado com a medalha de campanha e diploma. Um herói nacional da Praça do Expedicionário, morador da nossa amada joia rara por décadas. Faz uso a esta singela homenagem. Muito bem. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, só por causa de informação mesmo, isso daí foi um munícipe que veio aqui na Câmara Municipal, procurou qualquer um vereador que estivesse aqui. E na ocasião só estava eu. É uma rua do Gralha Azul ali, que todo mundo conhece, vindo da Vettori para cá, do lado direito. E eles precisam de fazer alguns reparos na rua e acabam não conseguindo por não ser uma rua pública. Já tinha feito o decreto, tudo. Agora, a gente ajustando o nome, a gente dá a liberdade da secretaria competente de entrar na rua, da legalidade, né, para fazer o serviço que eles precisam lá. Muito bem. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado. Primeiro turno. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 19 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. Institui o programa A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de Quatro Barras e da outras providências. Projeto em discussão. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, público que nos assiste aqui, público que nos assiste em casa. Senhor presidente, o projeto em questão ele vem de encontro ao enfrentamento de uma realidade nacional. Embora as mulheres correspondam a 52% de todas as eleitoras do Brasil, o número da representatividade das mulheres é muito baixo. Prova disso é todas as vezes que a gente recebe alguém de fora e faz questão de citar a vereadora Lucinéia como a única representante feminina, porque chama isso muito atenção. Esse movimento ele vem acontecendo em diversos
momentos e locais, citando, por exemplo, um movimento chamado Mulher na Política, encabeçado pela Frente Parlamentar Feminista do Senado, que ocorreu agora no dia 30 de maio. Né? Dentre várias pessoas recebidas para falar sobre a temática, teve a representação da ministra Carmen Lúcia, o que também corresponde a somente 11% de todo este grupo. O Brasil, senhor presidente, ocupa, dentre um estudo que avalia 198 países, né, inclusive os da América Latina, o Brasil ocupa o ranking 145, perdendo para quase todos os outros países da América Latina, o que demonstra que nós temos, de fato, uma ineficiência no que se diz a representatividade feminina na política. Apenas 15% de todos os cargos da Câmara dos Deputados é ocupado por mulheres, 12% do Senado Nacional e 900 municípios, dentre os 5.700 do Brasil, estão sem nenhuma mulher dentro da Câmara de Vereadores. Então, toda a representatividade dentro desses municípios está extinta. Né? Então, dentre as mulheres que se candidataram, que nos chama a atenção, nos coloca, de certa forma, uma esperança, dentre as mulheres que se candidataram em 2020, 51% delas tinham idade entre 20 e 24 anos, o que representa a inserção de novas mulheres, um novo pensamento. Então, o projeto em questão, senhor presidente, tem como intenção que o município esteja falando sobre política, esteja valorizando o quanto realmente é importante se falar sobre política pública, o quanto ela influencia na nossa vida e o quanto é necessário que as mulheres realmente estejam criando o hábito de estar discutindo, se interessando pelo assunto, para que, sim, estejam preparadas, estejam motivadas para ocupar tanto a cadeira do Executivo, quanto a cadeira do Legislativo, e assim por diante. Senhor presidente, mais uma parte na palavra do projeto do Caio aí. Parabéns, vereador, pelo projeto. Um projeto de extrema importância, mas gostaria de frisar aqui também, né? A gente já acredita nas mulheres, a gente já acredita nelas. Precisa agora elas começar a acreditar nelas mesmo. Porque candidatas mulheres teve bastante, né? Só que as mulheres precisam ajudar as mulheres também. E temos hoje uma representante só aqui, deveríamos ter mais. Mas tinha mais opção de voto. Então as mulheres têm que começar a acreditar nelas mesmo. A gente já acredita. Todo mundo aqui saiu de uma mulher e quase todos aqui têm uma mulher dentro de casa. Que a gente acredita muito. Muito bom, vereador. Parabéns, vereador Caio, pelo projeto. Importante fazer também adendo aqui que é fato que precisa-se de políticas públicas, de incentivo. Vejo que principalmente a mulher participar mais, porque até onde depende da gestão, eu estava aqui, o vereador Lendo estava pensando, hoje nós temos uma grande parte das nossas administradoras aqui da casa, por exemplo, e mesmo na prefeitura, que são composto por mulheres, né? Não tem como nós negarmos a competência da mulher dentro das organizações públicas. É importante que seja feito um programa para incentivá-las, mas incentivar também não só mulheres, os jovens também. Sabe, as pessoas precisam participar da política, tem que entender o que é política, para que serve a política. Eu sempre faço um comentário nesse sentido, e uso essa palavra, inclusive, porque a política, no nosso país, é demonizada. Cada vereador que está aqui já deve ter escutado alguma barbaridade algum dia, alguma situação, por estar vivendo nesse meio, por participar da política, mas a política é necessária, e a boa política é boa para o país, é boa para o cidadão, é boa para as pessoas, precisa-se de política, e pessoas boas envolvidas na política. Então, que esse incentivo seja interessante, que as mulheres participem mais, mas que os nossos jovens também tenham interesse em participar, em entender e sejam futuros governantes aí também no nosso país. Só uma parte, na comissão eu até procurei o vereador Caio a respeito desse projeto, e a única questão, dúvida que eu tenho é assim, eu concordo com grande parte das coisas que vocês falaram aí, mas que a política que deve ser vista e discutida não pode ser a política partidária. Porque eu até falo lá na escola para os professores, eles dizem, não gosta da política, mas precisa gostar. Não precisa ser partidária, não colocar o nome do partido na frente.
Por isso, até quando o Caio colocou o projeto, falei que competência de fazer isso, tanto para a mulher, para o jovem, para tudo, é competência do Tribunal Eleitoral. Ele tem que fazer essa divulgação, ele tem que procurar, incentivar, fazer essa campanha para a participação. Até contanto que quando a gente vai montar uma chapa de vereadores aí, tem a obrigação do 30% de ser mulher e não é fácil da gente convencer as mulheres a participar. Então tem que realmente ter essa campanha para que a mulher tenha vontade e participe. Mas não pode ser por conta do executivo de fazer uma campanha de uma política que seja partidária. Foi essa a questão que eu coloquei, né, que não pode acontecer. Porque se for partidário, eu estou puxando para o meu partido. Eu vou, quando falar de política, eu vou defender meu partido. E não é essa a intenção. A intenção é que seja chamada para conhecer e estar dentro da política independente do partido. Ótima consideração, vereador. Até faltou na minha fala a gente dizer que, como eu dei exemplo, a questão do Senado, que trouxe a ministra Carmen Lúcia para intermediar essa conversa, o artigo 5º da lei diz que deverão acontecer isso através de parcerias, né? E a gente cita Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Justiça. Eu acho que a questão em si é a gente discutir a política pública enquanto necessidade para a sobrevivência de uma sociedade. A sociedade não vive sem uma política pública. Tudo o que acontece no dia a dia é política pública. E poucas pessoas estão interessadas, de fato, em saber o que é política pública, por qual motivo ela se dá daquele desdobramento e por que ele é tão importante no nosso dia a dia, né? Alguns termos, como o presidente Eduardo Lago comentou, a gente já sofre bastante porque, de fato, por muito tempo, de forma cultural até, a política foi tratada com olhares diferentes, talvez até pelos governantes lidado de forma diferente, e isso tem um impacto. Eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade em estar buscando alternativas para desconstruir essa velha política e, sim, fazer uma política que realmente represente a população, represente os interesses da sociedade. Muito bem, senhores. Bem colocado a fala do vereador Sandro Heleno também, que faltou acrescentar essa questão de não ser partidário. Incentivar a entrar na política pelo bem comum, diferente de que lado ou o partido político estaria fazendo parte. Muito bem, projeto de lei em votação. Projeto aprovado em primeiro turno, com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 20, de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto Santos. Dispõe sobre o estímulo para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica no município de 4 Barras e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, o projeto em questão, ele vem de encontro a uma análise que a gente faz da situação relacionada à violência da mulher. E o ano passado estivemos trabalhando com um projeto em questão que ainda não se tornou uma realidade, embora a gente tenha escopos deles descentralizado, que é o Centro de Atenção Integral à Mulher, projeto de minha autoria, que tem como intenção concentrar grande parte dos serviços e realmente ter um início, meio e fim no que se refere ao atendimento de mulheres em situação de violência. Todo mundo sabe, senhor presidente, que grande parte das mulheres permanecem em situações de violência por condição de vulnerabilidade social, seja ela econômica ou propriamente dita questão de dependências em outros sentidos. E quando a gente cria mecanismos que possam ir de encontro a este enfrentamento, que é a questão da violência, que também é um dado comprovado que, infelizmente, só aumentou durante a pandemia, a gente começa a participar de forma ativa desse processo de desconstrução. Quando a mulher vítima de violência passa na delegacia, é encaminhado para o serviço, para o atendimento da Secretaria de Desenvolvimento, através das assistentes sociais, ela consegue uma inserção no mercado de trabalho. Não adianta, presidente, na crise que a gente está hoje, econômica, na dificuldade de emprego, a gente colocar essa mulher no mesmo espaço das demais. Quando a gente faz isso, a gente está dando somente um termo, chama-se igualdade. Quando a gente
quando a gente não precisa de igualdade aqui. Aqui eu preciso de equidade. Eu tenho que dar mais para quem precisa mais. Neste determinado momento, essa mulher precisa mais. Ela não pode permanecer nessa mesma condição. Então, ela tem que, sim, ser colocada numa condição diferenciada. Tá? Então, nós precisamos ter esse olhar. Não basta a gente dizer que faz o atendimento quando a gente não cria um mecanismo de realmente a gente colaborar de forma ativa. E desta forma, senhor presidente, o que a gente está fazendo não é dizer que vai dar um emprego para a mulher em situação de violência, não. É que nós iremos, sim, priorizar, né, da mesma forma que a gente faz com idosos, que a gente faz com mulheres com situação de gravidez, com pessoas com deficiência, ela terá uma priorização nesse acesso à entrevista de emprego, nesse acesso a essa disputa. E tenho certeza que sim, senhor presidente, essa mudança no que se diz a possibilidade de que ela consiga mais rápido a colocação no mercado de trabalho, sim, fará muita diferença nos nossos números. Tudo bem, vereador. Concordo até com as suas palavras, e principalmente hoje talvez um pouco menos enxergo assim até uma maior liberdade nas mulheres hoje em dia, mas ainda uma faixa muito grande acontece muito da situação da esposa, né? No caso, a mulher ser casada e às vezes está ali tolerando a agressão ou qualquer outro tipo de violência pelo fato de não ter, né, na mente dela, não ter como se sustentar. Não dá, como que eu vou largar esse homem e fazer o que da vida? Nunca trabalhei, sempre fui dona de casa, nunca tive oportunidade de ter um trabalho. Então, esse estímulo veria como uma forma de estar ajudando essas pessoas que já têm, por si mesmo, um certo bloqueio de estar se desvinculando de uma situação que está prejudicando ela, para que, temendo não conseguir se manter até como um objeto mesmo de sobrevivência da mulher. Muito bem colocado. E esses estímulos têm que ser uma coisa que seja realmente que façam a diferença, né? Nada que fique apenas numa situação, como vamos falar, que seja apenas, não seja nada prático, seja apenas teoria, mas que seja colocada realmente em prática. Senhor presidente, deixa eu só fazer uma última consideração aqui. Quando a gente diz essa preferência propriamente dito, nós estamos dizendo somente da aplicação das leis do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, onde as mulheres em condição de violência estão, sim, num público que tem que estar sendo orientadas e direcionadas com relação a essas políticas públicas. Muito bem. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado. Primeiro turno, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula do projeto de lei número 24 de 2022, de autoria do vereador Antônio César Creplive, com encaminhamento às comissões. Fique instituída a campanha de conscientização, valorização e incentivo da doação de sangue, plaquetas e medula óssea no município de Quatro Barras. Leitura da súmula do projeto de lei número 25 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, com encaminhamento às comissões. Declara de utilidade pública o CREGER, Centro de Reabilitação e Formação de Líderes Jeová Rafá, no município de Quatro Barras, estado do Paraná, e dá outras providências. Leitura da indicação número 46 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Para que o Executivo Municipal realize a aquisição de bicicletas. Em conversas com os empresários e munícipe, Enio do Parada Graciosa, no bairro Jardim Menino Deus, indico para que a Prefeitura compre bicicleta para os servidores e agentes de segurança pública utilizarem seus afazeres do dia a dia, como, por exemplo, o patrulhamento nos bairros, no caso dos agentes da GMQB. Tem um erro aqui. E os serviços administrativos. Desculpe. Visando a economia do dinheiro público, saúde, bem-estar e mobilidade urbana. Leitura da indicação número 47 de 2022, da autoria do vereador Anderson Mendonça. Para que o Poder Legislativo Municipal realize a aquisição de bicicletas. Em conversa com o empresário, o munícipe
Enio do Parada Graciosa, bairro Jardim Menino Deus. Indico para que a prefeitura compre bicicletas para os servidores dessa Casa de Leis, utilizem seus afazeres do dia a dia, como exemplo, serviços administrativos, visando a economia do dinheiro público, saúde e bem-estar e o ciclo de mobilidade urbana. Muito bem. Nunca comentamos a indicação. Essa aqui tinha que comentar, né, vereador? O vereador quer pôr bicicleta para nós andarmos aí. Vamos pedalar. Boa. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereadora Lu, público aqui presente nessa noite. Obrigado, senhores, pessoal que nos acompanha de casa. Nada mais tendo a ser discutido ou ser votado, declaro nesse momento a sessão encerrada.